Olá pessoal, aqui é o professor Baldo Fernandes e a nossa aula de hoje tem como tema as leis de Newton. Então, vamos dar início à nossa aula com a seguinte problematização. Como você explicaria o fenômeno observado a seguir? Então, vamos observar o fenômeno que está na próxima tela. Vamos lá. Aqui nós temos um vídeo editado que mostra um teste de colisão para verificar itens de segurança nos automóveis. No caso do vídeo, observe que o automóvel não tem airbag. Veja o que acontece com os passageiros do automóvel. Tanto os passageiros que estão no banco da frente, como que está no banco de trás. Então, gente, observando esse vídeo, esse pequeno trecho do vídeo, nós vamos aqui continuar nosso questionamento. As leis de Newton podem ser utilizadas para compreendermos o que acabamos de perceber no vídeo anterior? Será que nós podemos, com as leis de Newton, explicar? Certo? Então, vamos tentar explicar o que nós acabamos de perceber no vídeo. Muito bem. Então, para nós que estamos observando o evento de fora do automóvel, nós que eu digo eu, vocês, quem estiver na sala de testes observando o teste de colisão. Então, como é que nós podemos descrever? Deixa eu ativar aqui a minha caneta para fazer marcações aqui na tela. Então, vamos lá. Os objetos que estão dentro do carro movem-se com a mesma velocidade do carro. No momento da colisão, gente, a força, observe, que a força ela é aplicada no carro. Então, a força é aplicada no carro e não nos ocupantes que estão dentro do carro. Ok? Então, dessa forma, os ocupantes tendem a continuar no seu estado de movimento. Então, para nós, os ocupantes estavam em movimento. No momento da colisão, a força é aplicada no carro e não nos ocupantes, por isso que eles tendem a continuar o seu estado de movimento. Tudo bem? Então, vamos aqui agora ver outras situações que podemos tirar conclusões semelhantes. Vamos aqui a uma situação. Isso que está nessa figura pode ter acontecido com você quando você estava andando de bicicleta, andando de moto, ou estava andando num ônibus e, repentinamente, o ônibus, a bicicleta ou a moto, acontece algum evento e esses objetos freiam bruscamente. Então, o que acontece nessa figura? Quando o cavalo para, o cavaleiro tende a continuar o seu estado de movimento. Por quê? Porque a força foi aplicada aqui, gente, no cavalo e não no cavaleiro. Por isso que o cavaleiro, como estava em movimento, tende a continuar em movimento. Detalhe que isso eu estou me referindo ao referencial externo. Ok? Vamos lá, mais uma situação. Aqui também já pode ter acontecido com vocês, dentro do ônibus, e repentinamente o ônibus, que no caso aqui seria o cachorro, ele arranca. Então, quando o cão entra em movimento, o menino em repouso, em relação ao solo, tende a permanecer em repouso. Por quê? Porque a força foi aplicada no carrinho, pessoal, e não no menino. Então, por isso que o menino tende a continuar o seu estado de repouso. Importante, notem que em relação ao carrinho, o menino é atirado para trás, certo? Muito bem. Então, agora, diante da situação do vídeo e diante das duas situações apresentadas aqui, até o momento, nós podemos
enunciar a primeira lei de Newton, ou, como nós conhecemos também, princípio da inércia. O que ele diz? Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele em determinado intervalo de tempo. Aqui nós temos, então, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, que nós observamos no nosso dia a dia, em algumas situações no cotidiano. Então, isso é muito comum, como no vídeo do teste de colisão e nas situações que nós mostramos aqui nas ilustrações. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui, então. Então, vimos a primeira lei. Voltando a analisar o vídeo inicial, vamos agora em dois momentos, só que aqui eu estou trazendo figuras e não o vídeo, certo? Vamos lá. Antes da colisão e no instante da colisão. No instante da colisão, pessoal, a força está atuando no carro. No caso aqui, o carro está se movendo, né, para a esquerda, e a força atua para a direita. Conferem? Muito bem. Então, diante da situação anterior, vamos compreender a segunda lei de Newton, ou também conhecido princípio fundamental da dinâmica. Para isso, tá certo, gente? O Isaac Newton, ele precisou inserir no sistema uma grandeza que vamos trabalhar nas aulas posteriores, que vou só apresentar aqui a sua ideia central. Então, precisaremos lembrar da grandeza quantidade de movimento e sua variação. Quantidade de movimento é uma grandeza que a gente pode expressar pelo produto massa vezes a velocidade. E a variação na quantidade de movimento, se a quantidade de movimento sofre variação, certo? Para um corpo de massa constante, a velocidade do sistema também vai sofrer uma variação, ok? Outra grandeza importante que vai ser retomada daqui a alguns instantes é a aceleração vetorial, tá? Aceleração é uma grandeza que indica como ocorre variação da velocidade, tá certo? Então vamos, sim, velocidade vetorial, tá, gente? Então vamos enunciar, segundo Newton, o princípio fundamental da dinâmica da seguinte forma: a força resultante que atua em um corpo varia sua quantidade de movimento em um determinado intervalo de tempo. Bem, isso aqui é a abordagem teórica, certo? A abordagem matemática, tá certo? Essa definição pode ser representada da seguinte forma: força resultante é igual à variação na quantidade de movimento no intervalo de tempo. Mas vimos agora há pouco que o delta Q equivale ao produto mv. Então, substituindo, nós temos aqui força resultante m vezes delta v sobre delta t. Vimos também agora há pouco que essa razão delta v sobre delta t é a nossa aceleração. Então aqui está o formalismo matemático da segunda lei de Newton, né, conhecidamente força resultante massa vezes aceleração. Ok? Então, mais uma lei foi apresentada aqui na nossa aula e vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Vamos lá. Mais uma vez, voltando ao
vídeo inicial para observar um detalhe. Vamos lá. Vamos lá. No instante da colisão, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Pronto, para vermelho. No instante que ocorre a colisão, pessoal, a força é aplicada somente no carro. O que vocês acham? A força é aplicada somente no carro? Vamos ver aqui vamos tentar responder essa pergunta. Vamos lá. Então, no instante da colisão, nós temos aqui a força que o obstáculo exerce sobre o carro. Então, aqui eu tenho, o obstáculo está aplicando uma força no carro, certo? Muito bem. No mesmo tempo que o obstáculo aplica uma força no carro, o carro aplica a mesma força no obstáculo. Aqui eu não estou representando sinais, certo? Mas se eu fosse definir aqui um sentido para o nosso evento, se eu colocasse aqui, por exemplo, para a direita, essa força aqui seria menos F, porque está contrária ao sentido que você adotou. Tudo bem? Bem, então, no instante da colisão, o carro exerce uma força sobre o obstáculo. Então, força que o carro faz no obstáculo. Bem, diante desse contexto, dessa figura ou dessas figuras, vamos aqui enunciar a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Que ele, segundo Newton, assim foi enunciado. Para toda força de ação, temos uma força de reação. Então, para toda ação, temos uma reação. Características importantes. Características importantes. Vou só apagar aqui para não pegar tudo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, característica importante inicial dessa terceira lei é que esse par, ação e reação, eles têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ok? Bem, mas nós vamos aqui também apresentar mais 3 características importantes para você entender por menor a terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. Vamos lá responder isso aqui com questionamentos. Quem vem primeiro, a ação ou a reação? Quem vem primeiro, pessoal? Ação ou reação? Como vocês podem ver, sem querer, a resposta saiu aqui, né? Espero que vocês tenham respondido esse questionamento sem olhar a resposta, certo? Mas, vejam só, quem vem primeiro, ação ou reação? Elas são simultâneas. Elas são simultâneas. Agora, os efeitos delas que vai depender da estrutura dos corpos. Então, por exemplo, se um carro colidir com o muro, a mesma força que o muro faz no carro, o carro faz no muro. Mas os efeitos dessa força no carro certamente vai ser mais significativo, mas as forças têm a mesma intensidade e elas são simultâneas. Tudo bem? Vamos lá. O par ação-reação pode ser equilibrado? O que vocês acham? O par ação-reação, ele pode ser equilibrado? Sim ou não? Essa aqui eu não deixei a pergunta passar logo. O que vocês acham? Isso, quem respondeu que não está certíssimo, ok? Esse par não pode ser equilibrado. Mas por que não pode ser equilibrado, professor Bal? Sabe por quê? Porque aqui vem a terceira característica importantíssima. Esse par atua em corpos diferentes. No caso do vídeo, obstáculo, carro, obstáculo. Corpos diferentes. E para você equilibrar duas ou mais forças, elas devem necessariamente atuarem no mesmo corpo. E aqui elas atuam em corpos diferentes. Tudo bem, gente? Então, um resumo da nossa aula. O que vimos sobre as leis de Newton, né?
Vimos, primeira lei da inércia, todo o corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de MRU, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele durante o intervalo de tempo. Segunda lei, a força resultante que atua em um corpo varia sua quantidade de movimento em um determinado intervalo de tempo. E, por fim, a terceira lei, para toda força de ação, temos uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Bem, então, com isso nós finalizamos nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Obrigado e até logo.